como parte das atividades do Dia Internacional da Mulher, que é no dia 8, mas as atividades se estendem ao longo do mês de março, o Senado confere anualmente o diploma Berta Lutz a pessoas que tenham oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos da mulher e das questões do gênero. Em 2025, uma das agraciadas com diploma é a psicóloga Jaqueline Gomes de Jesus, indicada pela senadora Zenaide Maia. Jaqueline é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, escritora, foi a primeira gestora do sistema de cotas para negros da Universidade de Brasília e a primeira mulher trans a receber o diploma Berta Lutz. Olá, Jaqueline, seja muito bem-vinda. Obrigada por vir aqui participar do nosso programa aqui no estúdio da TV Senado. Muito obrigada, Roberta. É uma honra para mim estar aqui. Conta pra gente, né, assim, qual é a relevância desse diploma Berta Lutz? Só de referenciar a nossa grande feminista, Berta Lutz, e lembrar das lutas das muitas lutadoras sufragistas, e principalmente eu queria destacar as mulheres negras, nossas ancestrais, que resistiram aqui no Brasil às violências, à escravidão, as minhas ancestrais, né? Como de tantas outras, esse reconhecimento do Senado é fantástico, é fundamental para que a população veja mais mulheres sendo reconhecidas pelo trabalho que a gente já faz na sociedade. Para mim, em particular, eu tenho vários níveis de alegria, né, com honraria. Primeiro, a senadora Zenaide Maia, que muito generosamente reconheceu minha trajetória, principalmente voltada à educação, e nesse trabalho incrível, né, e desafiador que é fazer ação afirmativa no Brasil. Aqui na Universidade de Brasília, quando a gente implantou o plano de inclusão racial, étnica e social, nós fomos muito atacadas na Universidade de Brasília, então foi uma luta muito grande. Eu era bem mais jovem, né, quando fiz a gestão, foi em 2003 que a gente aprovou, então tivemos que ter muita luta, muita resistência. Eu fico feliz desse reconhecimento e também pela minha mãe, professora, né, ela veio com meu avô, com minha avó, construir em Brasília esse prédio, por exemplo, né, do Senado. É uma das obras que o meu avô era torneiro hidráulico, ele trabalhou lá na construção do plano piloto. Então, estar aqui com essa trajetória toda para mim é uma honra, e ainda mais representando várias mulheres trans que muitas vezes não têm o direito à vida, né, o direito ao reconhecimento, o direito de ir e vir. Então, é uma honra muito grande, para mim é uma ancestralidade que conta muito. Você que é professora, como a educação pode ser uma ferramenta na defesa dos direitos? É fundamental. A educação não resolve tudo, mas sem educação a gente não resolve nada. Então, eu digo, brincando, sempre falando sério, para a gente que não nasceu de herdeira, a educação é o único caminho de formação profissional, de formação de vida. Pode ter problemas, mas a gente precisa da educação para transformar a nossa realidade. E eu sei disso a partir da experiência da minha família. Minha mãe foi a primeira pessoa da família a entrar na universidade. O ano em que eu nasci, 1978, eu nasci em março de 78. Ela se formou nesse ano. Então, e o barraco do meu avô, da minha avó, quando eles construíram o barraco, porque não foi dado casa para as pessoas, né, para os operários aqui. Então, eles construíram em frente ao campus da Universidade de Brasília. Então, por várias conjunções da vida, do destino, minha mãe, que estava ali perto, já pôde ver que existia uma universidade, né? Eles que vieram do interior de Minas Gerais e conseguiram construir uma família, uma formação. Eles sabiam com certeza a importância da educação. Minha mãe foi uma das primeiras professoras com a formação universitária. Naquela época não existia praticamente professoras com a formação, era o comum normalista, né? A escola normal. Então isso foi importantíssimo, ainda mais uma mulher negra. Logo que ela se formou, a gente se mudou, e que eu nasci, o meu pai, a gente se mudou para Ceilândia. Então ela assumiu uma escola na Ceilândia, Centro Educacional número 9. Eu sei muito bem que para a comunidade foi muito importante. No Centro 9 tinha, né, uma das únicas bibliotecas da região. Minha mãe também cuidava da biblioteca, inclusive a biblioteca tem o nome dela, ela faleceu quando eu tinha 19 anos. E então, assim, eu sei de corpo, de alma, de história, e também como professora, né, sou segunda geração, que sem educação não adianta.
E a educação especificamente, né, na área da psicologia, né? A gente sabe, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com mais casos de ansiedade, né? Assim, a formação de novos psicólogos ou mesmo a inserção, né, da psicologia em outras áreas, como você estava me contando, né, que é como você atua, isso pode contribuir nessa questão? Eu acredito na psicologia, por isso que ainda estou aqui, né, nessa luta, porque, aliás, minha formação toda em psicologia foi aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, né, até o doutorado. Então, a psicologia, desde que eu entrei nela, eu entendi que era um instrumento fundamental de tecnologia humana e que era fundamental para não só entender o ser humano, que em geral quando pensam na psicologia pensam assim, mas como a gente pode intervir para valorizar vidas, defender direitos, melhorar a qualidade da existência das pessoas. E muitas vezes as pessoas imaginam a psicologia só dentro da clínica, de um consultório, e a gente está em qualquer lugar que o ser humano esteja. No meu caso particular é muito específico, né? Eu tenho a oportunidade de não dar aula só para estudantes de psicologia, né? No nível de pós-graduação, eu dou aula para mais alunos, né, de mestrado, de doutorado ligados à psicologia. Mas o meu campus do Instituto Federal, e isso é uma especificidade da rede federal, né, da educação profissional tecnológica, a gente não tem uma especificidade do departamento. Então, quando eu passei no concurso para o campus de Nilópolis, que eu seria professora de Psicologia da Educação, mas fui convidada para dar aula no campus de Belford Roxo, que é de Economia Criativa, e eu adorei, porque basicamente eu iria conviver só com colegas psicólogos, pedagogos, e eu vi a oportunidade de conviver com colegas que eu, na psicologia, provavelmente nunca conviveria dentro do curso ou na formação. O pessoal da moda, da administração é mais comum, mas muito presentes. E principalmente na Baixada Fluminense. Meu campus fica em Belford Roxo, que hoje é o município com o menor número de pessoas com ensino superior no Brasil. É a menor porcentagem de pessoas com ensino superior no Brasil. Então, ter um campus lá do Instituto Federal é fundamental para a população. Eu atendo a maioria das minhas alunas, que são alunas, são mulheres negras da Baixada. Muitas são vítimas de violência e podem discutir questões que elas nunca imaginariam, né? Conectando até com a sua pergunta anterior. Várias situações. Tive a oportunidade, por exemplo, uma vez numa aula, e era uma turma que tinha muitas pessoas da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. A gente tinha feito uma parceria com a Caixa e aí demos um curso de microempreendedor individual. E muitas mães, muitas, né, porque é a faixa mais baixa do Minha Casa Minha Vida, levavam as crianças, né, porque não tinham com quem cuidar. E uma vez na aula eu dou uma disciplina sobre felicidade, trabalho e felicidade. Aliás, antes da UNB eu dei essa disciplina lá no Instituto Federal do Rio. E aí, uma das alunas levava uns 4 filhos. E aí a gente discutiu sobre coisas que não dá para evitar na vida. A morte, basicamente. E ela falou algo que foi interessantíssimo para a turma ouvir, umas 30 alunas. Ela falou assim, professora, por exemplo, a gente não pode evitar ter filho. Uma mulher de 35 anos. Aí todo mundo na turma ficou assim, mas dá para evitar ter filhos? Ela não conhecia método contraceptivo, ou seja, numa aula de microempreendedorismo, numa disciplina, a gente percebeu, e essa é a função da educação, que ela tinha toda uma história, e até por isso, né, os 4 filhos, que ela não conhecia. Então, a gente pôde conversar sobre temas que não eram necessariamente da disciplina, mas que tem tudo a ver com a vida. Um impacto enorme, né? Gigantesco, na vida dela. Com certeza. E pelo que você me está explicando, né, assim, eu acho que essa questão mesmo, né, da ansiedade é meio indissociável também da condição financeira. Sim. Né, assim, isso impacta profundamente o psicológico, né? Não tem como negar. Nós, aqui no Brasil, isso é um dado realmente já vai fazer mais de uma década que a OMS já constata que nós somos a população que tem os mais ansiosos do mundo. A ansiedade tem ligação com essa necessidade de resposta imediata a situações de risco, né? Então, no excesso da ansiedade no extremo, pode levar a um burnout, pode levar a pessoa a cair numa depressão. A ansiedade seria como? Eu tenho que responder agora até o ponto que ela cansa, ela pifa, e aí entra
pode entrar depressão profunda, né? Ela não consegue mais levantar da cama. Ao invés de toda hora querer levantar da cama, que seria da ansiedade, ela não consegue. Então, ao mesmo tempo que nós somos um povo que tem muita informação, a gente é muito exigido de dar resposta para tudo. Talvez um grande desafio é como que a gente pode, com mais calma, lidar com as situações, ter condições para não ficar tão preocupado a todo momento com a sobrevivência. Imagina, essas alunas, a maioria da população, né, que tem baixa renda, tem que pensar como que vai chegar no campus, vou falando para assistir a aula. A gente não consegue, às vezes, pagar passagem para todos os alunos, são só alguns, sendo que praticamente todos têm dificuldade. A rede de transporte da Baixada para o Fluminense, por exemplo, às vezes não tem o ônibus direto, ela tem que pegar mais de um ônibus, ela às vezes está sem comida em casa, ou algumas que, por exemplo, tiveram que vender, uma vendeu a bicicleta para poder ter condições de chegar ao campus, mesmo a aula sendo gratuita. E condições como da violência, da exploração da mão de obra da mulher dentro de casa, imagina elas, né, em casa, com filhos e ainda mais tendo de estudar. Como não ficar ansiosa, né? As mulheres, principalmente as mulheres, estão mais esgotadas até que os homens. É um grande desafio também, é uma luta feminista, que as mulheres também tenham condição de aproveitar mais a vida para não sofrerem tanto com a ansiedade. Conta um pouco para a gente como foi sua experiência como gestora do sistema de cotas. Você foi a primeira gestora. Sim. Eu já tinha uma história de conhecimento sobre movimento social e foi um grande desafio na minha vida. No mesmo dia que eu entrei na Universidade de Brasília, foi quando eu passei no mestrado em psicologia, que eu terminei minha graduação em 2002 e eu passei, e o resultado saiu dia 10 de dezembro de 2003. Mesmo os 2 dias, no mestrado e do que eu passei no concurso público para ser psicóloga da UNB. Eu fui psicóloga da UNB, psicóloga organizacional. E eu também fazia parte do coletivo Enegrecer, que é o coletivo de estudantes negros e negras na Universidade de Brasília. A gente tinha aprovado o plano de metas, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão aprovou o plano de inclusão étnico, racial e social da UNB, que incluía o sistema de cotas para negros e negros, que a UNB aprovou muito antes da lei de cotas, né? Em 2003. Só que não tinha um plano de gestão. E como eu já tinha experiência da psicologia, eu tinha estudado gestão da diversidade, eu propus para o vice-reitor na época, o professor Timothy Mulholland, um plano de gestão. Ele adorou e ele estava à frente da gestão das cotas junto com o professor Lauro Morri, que era reitor da Universidade de Brasília na época. Então eu fui convidada para ser assessora. A gente criou a assessoria de diversidade e apoios cotistas, o Centro de Convivência Negra, que existe até hoje na Universidade de Brasília. O professor Timothy, ele realmente se engajou enormemente nessa luta. E não à toa, junto com a ação afirmativa, que ele apoiava constantemente, foi na época da gestão do professor Timothy que nós tivemos a criação dos novos campi da Universidade de Brasília. Os campi do Gama, Planalto e na Celândia, foi na época dele que foram criados. Então, foi muito desafiador, a gente era vidraça, né? Eu sempre digo, a gente que é vitrine, que aparece também é vidraça, né? Então a gente levava pedrada toda hora. O próprio jornalismo era constante o número de ataques, artigos criticando, já teve artigos dizendo que o Centro de Convivência Negra era excludente porque o nome era Convivência Negra, como se só pudessem conviver negros no centro. E não era essa a ideia de marcar a presença negra de forma massiva na Universidade de Brasília. E ele era aberto a toda a comunidade. Então, acho que a gente sobreviveu a esse momento. Poderíamos ter feito muito mais, assim, no sentido de comunicar. Acho que a comunicação era algo que podia ter melhorado naquela época, mas tinha muito medo do que comunicar. Mas foi fundamental e ver hoje que se tornou meio que senso comum, para mim é muito bom ver que tem uma lei que faz mais de 10 anos, a lei das cotas, e que nós tivemos essa ousadia de aprovar muito antes delas, mas foi bem sofrido mesmo. Foi assim, para mim como uma pessoa jovem na época, foi desafiador, era muito questionada também, por causa da idade, lidar com algo desse tamanho. Mas um aprendizado especial, ainda não escrevi tudo sobre isso. Eu tenho um artigo sobre como é que era a gestão, o desafio da convivência, que eu publiquei até pela revista do Conselho Federal de Psicologia, que eu falo do desafio da convivência, que é essa ideia da ação afirmativa. A gente, sobretudo, estimular que as pessoas convivam,
para que mude o pensamento. É isso que me interessa mais, para além da questão da justiça social. E você conseguiu perceber esse impacto nessa época? Assim, quanto tempo você ficou à frente da gestão? Assim, foi possível ver essa diferença, essa mudança de pensamento? Sim, 4 anos. Eu pensando agora, Roberta, nossa, em 4 anos de gestão, eu vi muita diferença. Já no primeiro semestre da ação afirmativa, era chocante, assim, tinha uma população negra na UNB, muito poucos alunos, muito poucos professores. De repente, o número de alunos assim, negros fica evidente na universidade, né? Com a entrada dos primeiros cotistas. E daí os conflitos, tinha as pichações, teve tentativa de incêndio na casa do estudante, mas muita resistência. E uma formação de um pensamento que hoje, de novo, meio que senso comum sobre a presença negra, o protagonismo. Temos muito mais professores, professoras negras, negros. Técnicos nós já tínhamos, hoje temos mais, felizmente, em função da lei de cotas. A grande luta, no meu entendimento agora, é que a gente não tenha só mais alunas negras na pós-graduação, mais mulheres nas ciências exatas, as pessoas trans também, principalmente as mulheres trans travestis, têm muito pouco acesso à universidade, a gente precisa de mais ações afirmativas e a UNB aprovou agora as cotas trans, então a gente tem avançado, mas o grande diferencial é a gente ter ações afirmativas nas seleções docentes. Porque a forma como a seleção dos professores ocorre ainda dá muita responsabilidade para os departamentos, que muitas vezes fecham o número de vagas, não estão tão abertos de fato. Tem muito o que a gente chama na administração de cinismo organizacional, que é dizer, olha, eu aceito, eu quero, mas na hora, né, de articular para que entre, não aceita, não aprova, não estimula. Então a gente tem que ter uma política pública, uma gestão no sentido de enfrentamento a essa questão. De qualquer forma, vejo muitos avanços e também dos alunos que já se formaram, que estão fora. Minha colega, por exemplo, do NGC, a Ana Flávia, professora de História aqui da UNB, ela foi diretora do Arquivo Nacional e a gente discutia questões da população negra e da ação afirmativa no RU, no restaurante universitário. Então, acho que foi melhor para todo mundo, né? Com todos os desafios, foi fundamental. Eu vi uma declaração sua de que nessa época, quando você estava começando, né, havia um questionamento sobre o conflito entre a pesquisa acadêmica e o ativismo, né? Como existe esse conflito ou uma coisa não interfere na outra? Como você vê essa questão? Então, eu sou muito otimista, porque na minha época de graduação existia muito evidentemente. Que os professores todos, amo meus professores, mas claro que eles tinham um pensamento do contexto deles, de muitas vezes, infelizmente, muito academicista. E esse academicismo significa não olhar que a academia está na sociedade. E que quando a gente fala de militância, a gente está falando de vida, não é algo separado do pensamento científico. Até porque a gente escolhe objetos de pesquisa e se envolve com sujeitos por interesses pessoais, políticos. O importante é reconhecer isso, porque muitas vezes assumir uma imparcialidade é uma falsa forma de esconder o seu posicionamento pessoal e político. Então, na época, por exemplo, eu entrei na UNB em 96 para o curso de Química. Aí eu vi, não vou ser química. E aí eu fiz o vestibular de novo para psicologia. Entrei formalmente em 97. E aí em 97, depois eu conheci o movimento social, eu conheci o movimento LGBT. O Grupo Estruturação fez uma exposição, uma mostra de filmes lá na UNB. Foi muito interessante, aí eu comecei a me envolver. Foi no movimento social que eu conheci o centro de convivência, que eu conheci a militância, vinha muito aqui na Esplanada para conversar, fazer articulações com os ministérios. E os professores sabiam, a gente discutia muito lá sobre isso e eles questionavam, como é que pode? Será que você vai ser uma boa pesquisadora se você se você faz ativismo? Então, era muito estranho para mim. Eu sempre via que era fundamental usar o pensamento científico na produção de saberes do movimento social, que não existe uma hierarquia entre o pensamento científico e o pensamento de rua, o pensamento popular, o pensamento militante, porque eles são de lugares
em que o ser humano está em todos. A gente não é fragmentado, assim. Vejo que foi muito produtivo, tanto que na própria graduação eu tive muito apoio, apesar das dificuldades. Eu ainda estava na graduação em 2000, recebi apoio de uma ONG norte-americana, a Dade Human Rights Foundation, para fazer a primeira pesquisa sobre violência e assassinato de homossexuais e transgêneros no DF em torno. Ela foi publicada no relatório do Grupo Gay da Bahia do ano seguinte. E então, assim, desde então, envolvida, fundei uma ONG voltada à pesquisa. Na época, depois que eu saí de Brasília, não me envolvi mais tanto, mas hoje eu vejo que é muito mais comum dentro da academia se entender que o que a gente faz, a pesquisa científica, ela tem um papel social. E ela tem que ter, porque senão não faz sentido aquilo que a gente está produzindo para a sociedade, ainda mais num país como o Brasil. Por isso que eu me preocupo muito com as coisas que eu chamei de tecnologia humana, de entender que a tecnologia é humana. Não existe tecnologia sem ser humana, ela é uma extensão do que nós somos. Então, acho que melhorou bastante nesse sentido, esse pensamento arcaico. Não vou dizer que é totalmente aberto hoje, mas avançamos bastante nessas décadas. Você escreveu um livro que é o primeiro livro publicado em língua portuguesa ou é no Brasil? Em língua portuguesa. Em língua portuguesa, sobre a questão trans. Conta pra gente um pouquinho. Claro. Eu percebi, faz uns 15 anos, que o pensamento transfeminista chegou no Brasil, principalmente por companheiras como a Reile Kaz, Aline Freitas, e era a internet. Então eu via muito, eu tinha terminado já meu doutorado, eu via muito discussões sobre o que seria um feminismo protagonizado por mulheres trans, por travestis, e muita discussão na internet muito rica. Eu percebi que tinha um diálogo direto com o feminismo negro, porque a gente parte dessas mesmas bases de pensar, né, uma crítica, uma visão biologizante da mulher, uma crítica que reduz e faz uma hierarquia de opressões, não vê como tudo trabalha em conjunto. Então eu achei, como acadêmica, fundamental publicar um livro, organizar esses trabalhos, esses pensamentos, para que a sociedade visse por meio de um livro, a academia, outras organizações, aquilo que estava nas bolhas da internet. Então, eu fiz um simpósio temático no Fazendo Gênero de 2000 e... faz 15 anos, o Transfeminista faz 10 anos. Então, foi 2004, se a memória não me falha. Não, 2014. Em 2014, eu fui convidada para falar no Seminário Internacional Fazendo Gênero, da Federal de Santa Catarina, e eu falei no simpósio e organizei uma mesa de trabalho sobre transfeminismo. Vários trabalhos foram apresentados já naquela época, né, 2014. E desses, selecionei alguns para compor em um livro. Então, esse livro, porque tem autoras do Brasil e de Portugal, é o primeiro em língua portuguesa sobre o tema. Faz 10 anos, né? Fez 10 anos ano passado. E o Transfeminismo, Teorias e Práticas, ele ajudou a fomentar esse pensamento que já estava na rede, mas de forma mais aberta para a sociedade. Até onde eu sei, por exemplo, chegou em outras instituições fora do Brasil. Eu sei que ele é lido na Europa, eu encontrei na Universidade de Barcelona, onde, com meus parceiros, que eu trabalho muito com o pessoal da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, tem também a presença dele. Então, é uma representação antiga já, né, já de décadas, e que tudo dando certo, esse ano eu consigo lançar uma edição comemorativa. Olha, legal. Parabéns pelo livro. Parabéns pelo diploma, Berta Lutz. Obrigada. Infelizmente, nosso programa, nosso tempo chegou ao fim, mas muito obrigada pela entrevista. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.